Eu tenho uma mensagem de paciência e perseverança para você. Para você que está passando por uma situação meio. Ai, isso aí não passa nunca, essa tempestade aí está muito forte. Olha só o que diz o Salmo 105. O Salmo 105 é um salmo muito interessante, porque ele vai falando o seguinte, que no verso 17, que o Senhor mandou perante eles um varão. No verso 16, está falando que o Senhor chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão e mandou perante eles, eles quem? O povo de Israel, um varão. Para onde? Para o Egito. Sabe onde é que era o Egito? A terra de Cã. Cã era aquele filho de Noé que o viu depois de tomar uma manguaça e ter ficado nu num lugar secreto ali na tenda, né? Noé não fez isso na frente de todo mundo, mas fez ali no lugar secreto, tomou muito vinho, manguaçou, pisou na jaca e ficou bebum. No que ficou bebum, ele expôs a sua nudez, né? E Cã foi aquele filho que viu e, ao invés de cobrir a nudez do pai, foi expor a nudez do pai. E aí foi expor aos seus irmãos. Seus irmãos foram de costas, cada um segurando um pedaço de uma capa, né? E de costas, sem ver a nudez do pai, cobriram o pai. E quando Noé soube disso, Noé, com o poder de abençoar e de amaldiçoar, abençoou os outros filhos e amaldiçoou Cã. E toda essa maldição passou para a descendência de Cã. E o Egito é a terra de Cã. Aí José foi vendido por escravo, no verso 17 do Salmo 105, pelos seus irmãos invejosos, né? Quem não reconhece a unção que você tem na sua vida vai ter inveja dela. Quem não te apoia vai te prejudicar, seja por ação ou por omissão, né? Quando podia ajudar e não ajudou. E essas são as mazelas dos seres humanos que Deus expõe na Bíblia, uma a uma, e dá antídoto para isso, mostrando pessoas que, apesar de conviverem naquele ambiente ruim, não se impregnaram pelas decisões erradas dos outros, mas permaneceram ouvindo a voz do Senhor. E o José foi parar lá na terra onde ele prosperaria, onde Deus o colocaria no velador, onde Deus o colocaria numa posição de influência, de autoridade, de honra, de poder, de riquezas, né? Mas ele foi parar lá uma sementezinha, ou seja, um pequeno começo, um princípio humilde. Ele foi parar lá como escravo. E a história de José é uma história de paciência e perseverança, mas principalmente fé naquilo que Deus mostrou a ele, né? E no verso 18 fala que cujos pés, né, os pés de José, apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Verso 19, até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Significa que ele estava sendo provado, refinado, ou como Elias no ribeiro de Querite, que Querite significa cortar para ficar do tamanho adequado para ser usado por Deus, né? Enquanto Elias, em 1 Reis 17, permaneceu um tempo sendo alimentado sobrenaturalmente, mas um tempo solitário lá no ribeiro de Querite, José permaneceu um tempo sendo provado também por Deus em situações injustas, né? Muitas vezes nós estamos passando por uma situação injusta e resolvemos sair dela por conta própria, estendendo a nossa mão, fazendo justiça própria, né? Mas Deus não quer isso. Olha só o que aconteceu. Verso 21, fê-lo, né? Verso 20, mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos naquela época era o faraó,
e o soltou. Verso 21, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. O que significa isso? Autoridade, poder, riquezas, né? Poder sobre riquezas, sobre o uso de riquezas. Para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Ou seja, ele colocou acima de todos aqueles que eram principais, né, importantes, né, no governo de Faraó, ele colocou José ali. Toda autoridade e poder vem de Deus, né? Então, fica firme onde você está, persevera, tenha paciência, porque Deus tem um plano para o seu povo, e é um plano de paz e não de mal para te dar o fim que você deseja. Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo, dirigente da base missionária Sementeira Divinas Promessas, aqui no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Fica na paz!